Abra aqui, já tá no Começou. Novo Testamento. Começou? Começou. Teste aí. Vamos testar o áudio. Em nome de Jesus. Amém. Tá, não fez certo. Tá. Tá ao vivo aqui já. Uhum. Começou? Teste aí. Vamos testar o áudio. Deu certo o áudio. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos fazer uma oração. Estou Amém. orando. Pode orar? Pai, em nome de Jesus, nós oremos. Não, tirou o áudio, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós oremos, Senhor, para que o Senhor venha abençoar, Pai, essa palavra, que venha, Pai, de encontro ao coração do teu povo. Fala com eles, ó Pai, de forma personalizada, Pai, com cada um. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, misericórdia. Te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco essa noite. Nós não somos merecedores, mas, como diz a tua palavra agora, nós se tornamos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós te pedimos, ó Pai, o maná. Aleluia, em nome de Jesus, a revelação da tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor vai de encontro a cada um, a cada coração, a cada casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui já temos algumas pessoas na live. Hoje Deus direcionou para eu abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluias. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O próprio Jesus aqui ele está falando que aquele que ouve a minha palavra, né? E a gente pode entender que muitas pessoas ouvem a palavra de Cristo, mas muitos, né, não conseguiram ainda alcançar a salvação. Porque essas pessoas que ouviram né, entrou no ouvido e saiu no outro. Quando Jesus está falando aqui, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então não basta somente ouvir. Você tem que ouvir e crer. Acreditar naquilo que você está ouvindo. Aleluia. Então ele fala, e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, ele fala que todos que escutar a palavra dele e botar em prática, né, crer, porque se você crer, você bota em prática aquilo que Sim. você escutou. Não terá condenação, né, mas vai ter a vida eterna. Então isso aqui é poderoso. Todos aqueles que querem receber tal graça, tamanha salvação, precisa entender que você precisa ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Amém? Amém. A gente vai falar bastante sobre e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que no contexto, quando Jesus está falando isso, ele está falando se as minhas palavras permanecerem em vós, se vocês permanecerem em mim. Aí ele vai dizer, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando Jesus diz permanecer em mim, o que ele está falando? Sobre um relacionamento, sobre uma intimidade com ele. Sobre Sim. uma vida devocional com ele. Sim. É aquilo que Jesus fala em João 15, né? Que a gente pode... a gente deve permanecer nele. Permanecer em Cristo, ele fala, né, aqui... Ó, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então o que acontece, irmão Léo? Muitas pessoas pedem para Deus. Pedem bênção, pedem algo que Deus vá agir em prol, né, delas, mas acontece que essas pessoas não permanecem em Cristo. E nem as palavras de Cristo permanecem nelas. Então muitas vezes ela fica, às vezes, anos pedindo por algo e não acontece. Primeiramente, a pessoa tem que ter fé. Mas só fé sem obras não é morta. Ela simplesmente não tem poder da fé sem obras. A fé precisa vir acompanhado com obras. Então, se ela tiver Cristo, se Cristo estiver nelas e as palavras de Cristo estiver dentro do coração dela, elas podem pedir o que quiserdes
E Deus aqui não tá dizendo aqui, ó, algumas coisas. Ele tá dizendo, ó, se pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Por quê, irmão Léo? A gente tava conversando porque Deus ama presentear seus filhos. Deus ama poder dar presente aos seus filhos. Mas Deus é um Deus que entende tudo e sabe de tudo. Que talvez se ele não der as bênçãos que nós estamos pedindo agora, se ele der agora pra gente, talvez a gente não vai saber fazer o que é devido com aquilo que ele nos dá. Sim. Então ele tem o tempo certo para abençoar a cada um de nós. Por que ele ama entregar da bênção para cada um de nós? Porque aqui ó, no versículo 8 de João 15 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quando ele nos abençoa, seja lá qual for a nossa área, quando ele nos dá, né, de forma que vá, tipo, agregar na nossa vida algo, seja lá o que a gente está pedindo, ele se alegra, isso ele é glorificado. Porque quantas vezes, irmão Léo, a gente chegou um pro outro e disse, ó, eu pedi tal coisa e Deus me deu. Quantas vezes isso Deus é glorificado? Porque não foi esforço da minha mão. Não foi esforço da tua mão, foi esforço da parte de Deus. Ele nos deu algo que nós estávamos pedindo. Então, isso meu Pai é glorificado. E aí a glória não vem para nós. Não vem para nós. A glória sobe para Deus. Sobe para Deus. Então é muito importante a gente entender isso. Por isso que ele está dizendo aqui para os discípulos. Aqui em João 15 já é uma das últimas palavras de Jesus. A partir dali já começa a acontecer, né, que Jesus começa o processo ali da crucificação, Judas traindo Jesus e Jesus indo para a cruz. Então ali Jesus está dando uma das últimas instruções para os discípulos. Ele estava dizendo, cara, se vocês não pedem, vocês nunca vão ter. Sim. Peça em meu nome, mas vocês precisam permanecer em mim. Para vocês pedir algo em meu nome, vocês precisam estar em mim e as minhas palavras em você. Porque as palavras de Deus em nosso coração nos traz fé. Por isso que a gente precisa ouvir e ouvir da palavra de Deus, porque ela nos traz fé, a palavra de Deus. Então a gente precisa entender. A Bíblia também diz que Jesus, ele fala para os discípulos que não tenham medo do que vão falar. O Espírito lembrará vocês na hora que precisar falar. Nós não andamos com Cristo, não ouvimos Cristo falar isso. Mas através da palavra, quando a gente estuda ela, a gente pode dizer que o Espírito Santo vai lembrar nós da palavra. Porque que nem a gente começou a live aqui, que já começou a falar, essa live, a gente não sabia o que ia falar. Sim. Mas o Espírito Santo está guiando. Mas antes de vir para cá no carro, eu falei com Deus, Deus guia essa mensagem. Vai de encontro às pessoas. Eu acredito que você também orou. Então a gente deixou e pediu para Deus, Deus, que desça o maná do céu, que desça, né, no nosso coração a palavra que o Senhor quer compartilhar com o teu povo. Sim. E eu acredito que está abençoando e vai abençoar muito mais a vida do pessoal que está assistindo. Você que está assistindo, compartilha aí, tá bom? Em nome de Jesus. Quero ler uma passagem que está no livro de Efésios, capítulo 1, que vai envolver tudo isso. Versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui a Bíblia vai dizer que Deus, ele não vai nos abençoar, porque ele já nos abençoou. Só que ele vai dizer, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a gente tem que alcançar isso. E como a gente acha, irmão Igor? Como você falou, tendo as palavras de Cristo em nosso coração. A gente já foi abençoado. Ou seja, para a gente receber isso, é necessário que a gente siga aquilo que Jesus falou, os princípios dele. Porque a palavra crer, aqui na nossa nação aqui, é muito pouco compreendida. Crer. Porque se você crê em alguma coisa, se você crê em Deus, você segue segundo os princípios e estatutos dele. Em outras palavras, você segue aquilo que ele manda. Porque é um interessante, irmão Igor, que Deus faz me lembrar que a gente tem que entender que a gente está debaixo de um rei. E que esse rei ele é soberano e ele manda. E a gente é servo. Ou seja, servo, ele obedece por amor. Como se fosse dizer que a gente é escravo da orelha furada. E o escravo da orelha furada, ele servia o seu senhor não porque ele era obrigado, mas sim porque ele amava o seu senhor.
E hoje a gente em Cristo Jesus, a gente segue os princípios dele não porque a gente é obrigado. Porque graça é um favor imerecido. Como a gente estava falando agora, aqui fora a gente estava conversando sobre graça. A gente vai ser salvo não porque eu mereço, porque os meus pecados são muito maiores do que o teu. A minha vida, quando não estava com Cristo, era uma vida torpe, de envolvimento com coisas erradas, com vendas ilícitas de drogas. O quê? Usando, ou seja, os meus pecados eram muito grandes. Só que o quê? Hoje eu reconheço que sem Cristo eu não posso viver, ou seja, hoje eu sou salvo pela graça de Cristo, porque Jesus pagou um alto preço por mim e por qualquer um que está aí. É graça, é um favor que nós não vamos nunca merecer. Ou seja, mas a gente se esforça para seguir a vontade de Deus. Não que a gente sempre vai acertar, mas a gente vai se esforçando a cada dia. E a cada dia se parecendo mais com Ele até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Em outras palavras, até a gente ficar mais parecido com Cristo a cada dia. Né? Interessante, irmão Igor, no livro de Salmos, agora que você abriu os Salmos aí, que no livro de Salmos 119, a Bíblia ela vai nos dizer assim, ó, 119 do versículo 9. Como pode um jovem guardar o seu caminho íntegro, reto e temente a Deus? Ou seja, em outras palavras, como pode um jovem, num mundo corrompido como hoje, num mundo com droga, prostituições, seguir os princípios de Deus? Ou seja, seguir de amar a Deus de todo o coração e de amar o próximo como a si mesmo. Como pode um jovem fazer isso? Aí o salmista vai dizer, guardando a sua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Ele vai dar o exemplo, ou seja, a meditação na palavra faz com que a gente guarde os princípios de Deus. Porque meditação é o quê? É você ler e você refletir aquilo que você leu. E depois botar em prática. O conhecimento adquirido e depois botado em prática. É dessa forma que Deus fala que a gente precisa meditar de dia e de noite. Como que você vai ler a Bíblia de dia e de noite? Se você tem seus afazeres do dia a dia, né, para poder fazer. E durante o dia a gente meditar naquilo, né? A gente meditar na palavra de Deus. E dessa forma a gente vai conseguir ter o pleno conhecimento, podemos dizer assim, da vontade de Deus, porque a Bíblia reflete a vontade de Deus, né? Então a gente precisa buscar essa vontade de Deus e buscar na palavra. E é ali onde ele revela para nós a vontade dele, né? Então a gente precisa entender isso. Até, irmão Léo, comentando a respeito disso, eu abri aqui no livro de Salmos, capítulo 25, que tem algo muito importante que mexe comigo nessa palavra aqui, que diz assim, ó, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua mente herdará a terra. E a sua semente herdará a terra. Quando ele está dizendo a sua semente herdará a terra, ele está dizendo que seus filhos, né, herdarão a terra. Mas o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele está fazendo uma pergunta. Sim. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele continua dizendo, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, a gente parar para analisar, se a gente temer a Deus, e esse temor não é um temor de medo, mas um temor de respeito. Deus ensinará o caminho que nós devemos escolher. Ele vai nos guiar, porque muitas pessoas pensam assim, se eu virar cristão, se eu me converter, eu não consigo vencer os meus pecados, não consigo vencer meus erros, são maiores que eu. Muitas pessoas podem dizer, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber. Mas se você teme a Deus e tem respeito, se aproxime de Deus. Mesmo você pecando, mesmo você errando, mesmo você fumando, bebendo. E se você tem respeito a Deus e teme a Deus, se aproxime dele. E ele lhe ensinará o caminho que você deve escolher da forma correta. Porque lá em Hebreus vai dizer que ele foi tentado com todas as coisas para quê? Porque a partir disso ele consegue nos capacitar para também vencermos nossos pecados. A Bíblia também vai falar, se eu não me engano, em Efésios, agora eu não lembro bem certinho o capítulo, mas diz que nós não somos, 1 Coríntios, nós não somos tentados além do que podemos resistir. Toda tentação que vem até nós, seja lá qual for o pecado, Deus nunca vai tentar além do que a gente pode suportar.
Nunca vai tentar além do que a gente pode, né, suportar o pecado. Então, o que que acontece? As pessoas que dizem assim, não consigo vencer o pecado. Não, porque não entrega aos pés de Jesus dizendo, Pai, me ajuda a vencer esse pecado. Porque se o Senhor não me ajudar, eu não consigo vencer. Foi assim que eu fiz no começo. Talvez foi assim que você fez. Foi assim, eu disse, Pai, Sim. eu tenho problema nessa área, eu tenho problema nisso, nisso e nisso, nisso. E eu não consigo sozinho, me ajuda. De oração todos os dias, ao pouco a pouco, eu fui abandonando a prática do pecado. Porque pecadores nós somos. Mas a diferença de nós para uma pessoa que vive no pecado é a prática dela constantemente. Porque a pessoa que todos os dias peca, mesmo sabendo na consciência dele que é errado, ela está em iniquidade. E ela precisa se arrepender logo. Então, pecador eu sou, até hoje eu peco. Mas eu logo me arrependo e peço perdão para Deus e capacidade para vencer as tentações. Porque se eu cair, não foi culpa minha, não foi culpa de Deus, foi culpa minha. Sim. Eu fraquejei, eu não vigiei, eu não orei. Porque a Bíblia mesmo relata, Jesus fala para os discípulos, vigiai e orai para que não caia em tentação. Então se eu cair em tentação é porque eu não vigiei, é porque eu não orei. Porque se eu tivesse feito essas duas coisas, Deus ia me dar o escape, como fala lá em Coríntios. Se não me engano, 1 Coríntios, Sim. 1 Coríntios 9, se eu não me engano. Fala a respeito disso. Então a gente precisa entender isso. Que não há tentação maior do que a gente pode suportar. Então não tem desculpa, irmão Léo. Se alguém que está assistindo está com desculpa dizendo que eu não consigo vencer o pecado porque é maior que eu, é mentiroso. O pecado não é maior que teu Deus. Sim. O pecado é maior que você. Então se você entregar a vida para Deus e dizer, Deus, me ajuda, não existe essa de dizer eu não consigo. Você consegue, mas você precisa entregar aos pés de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer, irmão Igor, que toda a tentação, Deus ele não nos tenta. Ele permite que a gente seja tentado pelo diabo. Sim, E o interessante é que a Bíblia vai dizer que o quê? Que a gente é tentado pelas nossas próprias concupiscências. O que seria isso? Se eu gosto de beber, então eu vou ser tentado com bebida. Se eu gosto de um exemplo de fumar, então eu vou ser tentado a fumar. E sim. qualquer outra coisa. Enfim, a gente é tentado por aquilo que gosta. Só que o quê? A Bíblia ela vai colocar, como você falou, a vigilância acima da oração. Ou seja, se eu tenho problema com bebida e eu me misturo com pessoas que estão bebendo num bar, eu quero cair, porque eu estou ali. Eu tenho problema com vício de fumar. Então o que acontece? Eu vou estar lá no meio de um lugar que todo mundo está fumando. Aí eu tô pedindo para mim cair. Aí eu tô pedindo para mim pecar. E contra a vontade de Deus. Em qualquer área da sua vida. Ou seja, se você sabe tem problema com pornografia, tu vai abrir o celular lá e vai entrar no Google. E vai pesquisar. Aí você tá querendo, você tá indo pro rumo. Sim, sim, sim. Jesus vai falar o quê? A parábola te fizer pecar, arranca e joga fora. Se teu olho te fizer pecar, arranca e joga fora. Se você tem um problema com o celular, então não usa. De ficar mexendo nas redes sociais e cobiçando, então não usa. O que ele está falando também? Se você tem problema em cobiçar alguma mulher que passar na rua ou mulher cobiçar um homem, então não olhe. Entendeu? É isso que Jesus estava falando. Ou seja, então evite fazer aquilo, que daí você não peca, que daí você não cai. Esse é o interessante. É verdade. Até eu uso bastante aquela ilustração daquele filme, né? Do Sim. 72 horas, eu acho o nome do filme. Eu não lembro bem certinho. Que é aquele rapaz que se perde entre as dunas e ele acaba caindo, né? E uma pedra fica por cima do braço dele e ele não consegue sair. Então ele é obrigado a fazer o quê? A arrancar o braço fora para poder sobreviver. No terceiro dia já tinha acabado os recursos dele, a comida, a água, né? Tudo já tinha acabado. Então no último dia o que ele teve que fazer? Arrancar, ele pegou uma faca e serrou o braço dele fora para poder sobreviver. Então, o que a Bíblia vai dizer? Eu uso essa alegoria para a gente entender o que Jesus essa alegoria que é verídica, que é uma história real que aconteceu com o cara. Ele precisou cortar o braço dele para poder escalar aquela montanha e conseguir sair, porque era melhor ele arrancar o braço, ficar sem um braço e subir a montanha, do que ele ficar com os dois braços presos na pedra. Ele pensou e ele teve que quebrar o braço. Ele teve que quebrar para poder cortar, porque a faca não ia atravessar o osso.
Então ele fez um sacrifício tão grande para poder sobreviver. Então da mesma forma nós devemos fazer. Fazer esse sacrifício que você comentou a respeito, se teu braço, se tua perna, se teu olho, tudo que te faz pecar, a gente precisa arrancar da nossa vida. Porque a gente não pode deixar isso acima da vontade de Deus para nós. Sim. Acima do que Deus quer pra gente, porque cada pecado, todos os pecados que existem, ele só faz mal. Só faz mal. Não existe. Se você conseguir achar um pecado que faz bem, não existe. Todos eles faz mal. Sim. A pessoa vai dizer, mas o sexo é bom. Mas o sexo com a pessoa errada faz mal. Você atrai maldição. Você atrai várias. Muitas vezes pode pegar doença. Pode engravidar sem querer. E acabar a pessoa depois querer abortar. Então acontece várias coisas ruins por uma prática que na verdade foi criada por Deus. Só que praticada da maneira errada. Então a gente precisa entender isso. Que a gente não pode deixar o pecado acima das vontades de Deus na nossa vida. Porque sempre é melhor. A Bíblia vai dizer que o caminho de Deus é maior do que os nossos caminhos. A vontade de Deus é melhor do que as nossas vontades. Então a gente precisa seguir a vontade de Cristo. Aleluia. Amém? Voltando lá, irmão Igor, eu gosto muito de usar a passagem de Eva e de Adão, porque isso volta lá no começo, pra gente entender. Se o pecado fosse bom, olha só, ele não teria causado o dano que nos causou hoje. Deus diz para Eva e para Adão: não como do fruto do conhecimento do bem e do mal, e vocês terão vida eterna, porque o homem antes de cair, ele ia viver para sempre. Sim. Aqui nessa terra. Vocês podem comer de tudo. Deus não proibiu o homem de comer da árvore da vida, que daria a vida para o homem aqui na terra eternamente. O que acontece? Deus diz, não como do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque quando comerdes, certamente morrereis. O que acontece? A cobra engana a Eva, que traduzidamente era Satanás. Uhum. O que Eva come e dá para Adão. Quando dá para Adão, Adão cai. Ou seja, e causa uma morte em Adão. Adão perde o que? A imagem e semelhança de Deus, que seriam os atributos de Deus em Jesus. E o que? Adão perdeu e foi morto espiritualmente e morto carnalmente. E depois de... Adão acho que viveu 900 e poucos anos e aí morreu. Mas ele perdeu a vida espiritual e a vida física. Porque o plano original de Deus era que o homem vivesse para sempre, assim, né? Fosse eterno. Aqui na terra. Com certeza. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que a nova Jerusalém descerá do céu e nós habitaremos aqui na terra. Nós habitaremos para sempre aqui na terra. Sim. Nós vamos ser, já no corpo glorificado, né? A gente vai estar aqui na terra. Só que, claro, sem pecado, sem choro, sem lamento, sem nada de errado, nem, né, nada que possa nos ferir. Tudo isso vai acontecer porque esse é o plano original de Deus. Sim. O plano original de Deus é que o homem vivesse para sempre no jardim dele. No jardim dele. Na presença dele. Com aquele relacionamento que Adão tinha com Deus. Adão tinha um relacionamento lindo com Deus, muito íntimo, porque Deus vinha todos os... Deus também quer. Porque se ele se revelar para nós agora, nós morremos. Porque a gente não está acostumado, nosso corpo não suporta tamanha glória, tamanha, né, santidade de Deus. Então, é por isso que a gente precisa estar num corpo glorificado. Sim. Por isso que a gente precisa, né, ser salvo primeiro e estar num corpo glorificado para poder aguentar, né, a glória de Deus, a santidade de Deus e poder olhar nos olhos dele. Interessante, irmão Igor, até falando sobre isso e tratando sobre um assunto assim que muitos não refletem sobre isso. Quando uma criança numa escola pergunta para a professora: professora, qual é o tamanho de Deus? A professora vai dizer: olhe para aquele avião, Deus é maior. Olhe para aquela casa, Deus é maior. Vai olhar para o céu, Deus é maior do que isso. Só que o interessante é que Deus, ele é maior do que o céu. Existe por causa de Deus. Ou seja, um Deus tão grande que ele não cabe em lugar nenhum. Porque o universo está dentro de Deus. O céu está dentro de Deus. E ele se faz pequeno para descer, para morar dentro de nós e para falar conosco. Como ele se fazia pequeno para o quê? Para vir falar com Eva e com Adão.
É como você tem uma ilustração muito interessante, que é o quê? Quando um rapaz ele tinha um aquário, quando ele jogava as comidas para os peixes se escondiam dele, porque ele era muito grande para os peixes. O que ele disse? Para mim ir ali conversar pro peixe que eu não quero maltratar ele, eu teria que me diminuir e dizer para ele entender. Ou seja, eu teria que deixar a minha forma original, iria ter que ficar pequenininho para ir falar com o peixe. A mesma coisa. E um Deus tão grande, tão soberano, ele se faz pequeno para vir falar para mim e para você. Eu te amo. Eu tenho um relacionamento contigo. Porque a grandeza de Deus não está numa forma matemática, igual como muitos perguntam sobre a Trindade, que seria Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é um algoritmo matemático. Ele é uma divindade. E a divindade de Deus não se conta como um algoritmo de 3, como se conta na matemática. A Trindade de Deus está além do nosso compreendimento. Ou seja, a gente não consegue compreender o tamanho de Deus. Isso é só uma ilustração. E a gente não consegue compreender a Trindade de Deus. A gente fala sobre... Eles são 3 em 1. Ou seja, é a mesma pessoa que cooperam em 3. Sim. Eu entendo, irmão Léo, como se fosse a gente, por exemplo. Claro que não tão superficial e não tão simples como nós, mas pode explicar um pouco. Nós temos corpo, alma e espírito. Sim. Então, da mesma forma, talvez muito mais complexa, Deus também concede essas 3, corpo, alma e espírito. Né? Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Né? Então a gente poderia simplificar dessa forma. Sim. Claro que a Trindade é muito mais além, muito mais complexa do que nós. Deus criou a gente dessa forma, corpo, alma e espírito. Nós somos 3 em 1. Um ser tricotômico parecido com o Criador. Sim. Porque a Bíblia vai dizer que a gente é imagem e semelhança de Deus. Claro, é nos atributos. A gente fala sobre isso, sobre que a gente perdeu os atributos de Deus. Sim. Mas também a gente pode falar sobre o quê? Que a gente é parecido com Deus. Deus ele nos criou parecido como Ele. E como a gente é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, Deus também é dessa maneira. Como você falou ali, é interessante a gente ir para essa vertente da Trindade de Deus, que é a mesma pessoa, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito são os mesmos. Só que o quê? São 3 coisas. É igual Deus. É a Trindade de Deus, só que o quê? É a mesma coisa. Porque o Pai coopera com o Filho. E o Filho coopera com o Pai. E o Espírito Santo coopera com os 2. Sim. É uma forma terrena de explicar, assim. Sim. É algo muito mais além do nosso... A gente pode falar com eloquência com isso, mas é algo muito mais além. Muito mais Mas além, pra né? gente entender um pouco sobre isso. Talvez ela se encaixaria porque o Espírito Santo, no caso, seria, né, o nosso espírito, o corpo de Cristo seria o corpo, e Deus, né, seria a alma, podemos dizer assim. Corpo e alma e espírito. Então, claro que é muito mais complexo isso, a gente pode estar, né, um pouco equivocado em falar, mas a gente pode dizer que faz sentido a gente entender dessa forma. É uma forma da gente conseguir compreender a grandeza de Deus. Não na sua totalidade, porque isso seria quase impossível. Nosso cérebro não consegue entender completamente o que Deus é, ou o que Deus fala, ou o que Deus age, porque muitas vezes a gente não entende o agir de Deus. Sim. A gente não entende o porquê que Deus agiu dessa forma, agiu dessa maneira. Mas quando a gente vai ver, além da curva, era o melhor. O próprio Kaiser, né, que eu acompanho, a história dele, ele conta que uma vez ele tinha uma empresa, e essa empresa ele tinha no nome de um amigo dele, um primo dele, não lembro bem certinho a história, mas ele não podia ter o nome dele porque ele estava cheio de dívida. Ele não podia ter uma empresa no nome dele por causa disso, porque vários problemas. E aí o que aconteceu, irmão Léo? Eles pegaram, se juntaram entre eles, os primos, os amigos dele. O que eles fizeram? Tiraram o Kaiser da empresa. Vamos tirar ele, vamos ficar com a nossa parte aqui só pra nós. Aí tá, aí o Kaiser um dia foi tentar entrar na empresa, o segurança veio e barrou ele, não deixou ele entrar na própria empresa que ele criou. A única coisa que estava no nome deles, mas a empresa... Aí o Kaiser foi tentar entrar, não conseguiu. Ou seja, ele perdeu tudo que ele tinha, teve que morar de favor na casa de uma pessoa,
Nisso ele acarretou em várias coisas, ele era usuário de droga, começou a, né, entrar em depressão e várias coisas aconteceu com ele. Aí o que aconteceu? Um dia ele estava saindo para se matar. Ele ia sair, pegou o carro dele. Quando ele chegou, entrou dentro do carro dele, uma mulher ligou para ele que ele nem sabe de onde veio aquela mulher, não sabe quem era, apenas a mulher pegou e ligou para ele. E ele falou, e a mulher falou bem assim: "Isso que aconteceu com você é porque você..." Não, primeiro ela falou assim: porque Deus mandou ligar para você e ele tá dizendo que você não enxerga além da curva. Aleluia. Você não enxerga o que ia acontecer. Eu fiz eles mandar você embora da empresa, Deus falando para ele através da mulher. Eu fiz eles mandar embora você da empresa porque o plano original deles era matar você. Mandar matar você. Então eu fiz você sair da empresa para isso não acontecer. Mas eu tenho algo muito maior para você. Então, o que aconteceu? A gente não enxerga além da curva. O cara foi mandado embora da própria empresa, mas porque os caras já estavam tramando para matar ele. Então a gente não entende o agir de Deus muitas vezes. Muitas vezes coisas que nós pedimos para Deus, coisas que, né, a gente quer que aconteça dessa forma e não acontece. Por quê? Porque Deus ele vê muito além do que a gente vê. Vê muita mais, ele vê as vantagens que é a gente caminhar por esse caminho ou não. Por isso que a Bíblia fala ali, quem é o cara que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que ele deve seguir. Então muitas vezes coisas dão errado na nossa vida, porque Deus ele não vai chegar assim para filho, simplesmente não vai por esse caminho. Às vezes Deus até fala, mas a gente não escuta. A gente acha que é da nossa cabeça porque Deus fala no nosso interior. Então às vezes Deus quer estar falando pra gente, ó, não vá por esse caminho que vai dar errado. A gente diz, ah, vai dar certo, não tem como dar errado. E dá errado, porque não era da vontade de Deus. Então Deus precisa, às vezes, nos alertar de outra forma pra gente não ir por aquele caminho. Porque ele tentou falar conosco e a gente não quis ouvir. No nosso interior, às vezes a gente vai fazer uma coisa e tá ruim. Mas para você parece algo tão besta você não fazer, porque diz, não, se eu fazer vai dar certo, eu sempre fiz e deu certo. Mas Deus precisa fazer acontecer algo com você para você ver que você estava errado. Aconteceu hoje comigo. Algo muito interessante. Hoje eu fui levar o alemão ali, fui levar ele nos lugares que ele precisava ir. Ele veio um serviço. E daí o que aconteceu? Quando eu estava lá, de manhã eu fico orando em línguas ali, fico escutando a Bíblia em áudio e orando em línguas. E eu lá, escutando um hino e falando com Deus. E no meu interior, vem o quê? Hoje eu quero que você faça um vídeo sobre depressão. E eu falei, mas eu acho que é da minha cabeça, né? Deus falando pra mim, fale sobre depressão hoje nos vídeos. Tá, eu fiquei pensando, eu achei que era da minha cabeça. Daí tá, passou tudo isso. Cheguei aqui em casa, a mãe falou, ó, chegou uma mulher lá. Pediu pra você falar com o filho dela que está passando por uma depressão. E daí hoje, quando nós viemos gravar, até a Franciane contou um pouco do testemunho dela, nós falamos sobre depressão hoje. Só que o interessante é que quando Deus falou comigo lá de manhã, eu achei que era algo vago. Mas quando eu cheguei em casa, a mãe falou, ó, tem uma pessoa pra você conversar ali que tá passando por depressão. Eu achei que quando Deus falou comigo no meu íntimo, era algo da minha cabeça. Então é interessante que esse tempo eu fiz um vídeo, irmão Igor, você conta sobre teu próprio testemunho, que eu falei sobre a simplicidade de Deus falar conosco. Às vezes Deus fala conosco através dos animais, através de alguma pessoa, através de uma propaganda que está passando num lugar. Se a gente estiver atento, a gente ouve a voz de Deus. E Deus vai falar conosco através de um vídeo, através de um louvor. Deus fala conosco através da palavra, que é a voz de Deus na terra. Até o interessante que eu fiz aquele vídeo, depois você me testemunhou. Simplicidade de Deus, você pode contar um pouco do testemunho? Do que, no caso? Aquele testemunho, quando eu fiz aquele vídeo, você tava lá com o Rodrigo, você me contou depois. Ah, da simplicidade de Cristo falar, né? Sim. Ah, sim, eu não lembro exatamente o que você falou no vídeo. Sim. Mas eu lembro que eu tava pedindo uma resposta pra Deus, né? E aquele vídeo falou comigo o que eu tava precisando ouvir, né? Eu lembro que eu precisava de uma confirmação a respeito de um negócio novo que eu ia começar. E daí aquele vídeo falou bem forte comigo a respeito disso e eu senti que era Deus
falando Sim. através de um vídeo. Que, né, que você falou de uma forma simples, mas mexeu comigo. Então é dessa forma que Deus fala. Deus está falando com várias pessoas através dessa live. Sim. Da simplicidade, usando nós como um canal, porque a glória é dele. A gente é só um canal que está transmitindo aqui. Como você falou, o dono do peixe não pode falar com os peixes, mas ele tem que. Ele pode virar um peixe para poder conversar com os outros peixes, porque senão os peixes vão ficar com medo. Então, Deus está falando com as pessoas através de nós, porque se ele for falar diretamente, talvez a pessoa não entenda. Sim. Talvez tenha medo. Então, ele está usando agora nós para falar com essas pessoas. E da mesma forma, Deus me usou. Deus usa quem ele quer, Sim. da forma que ele quer, da maneira que ele quer, porque a gente é um canal. Né? Um canal, e se a gente se deixar ser usado por Deus, Deus vai fazer maravilhas, sinais, grandes coisas. Amém? Glória a Quer Deus. pegar o celular ali pra gente ver a hora? 8h21. Vamos falar mais um pouco. Amém? Pode falar. Né? O interessante isso sobre canal, é muito interessante isso sobre a gente não ser um rio. Por quê? Não um rio. A gente não ser um açude. Por quê? O açude ele só retém a água, mas ele não libera a água. Ou seja, Sim. as bênçãos que Deus nos dá, não é pra gente ter só pra nós, é pra gente expandir, ou seja, pra gente abençoar outras pessoas também, através daquilo que Deus nos deu. Porque um açude, ele retém só a água ali. A água fica parada e suja. Ou Fica seja, ruim. em outras palavras, para todo mundo entender, ser um cristão cemitério. Porque o cemitério, Só que é. ele só quer, mas ele não dá. Uhum. Sim. Entendeu? Mas a gente tem que ser o quê? A gente tem que ser um cristão rio. Uhum. Que o quê? O rio, quando vem água, ele libera a água. E na mesma hora que vem água pra ele, ele manda. Ele manda. Por Sim. isso que tem abundância. O que Sim, significa sim, isso? sim, sim. As bênçãos de Deus, prosperidade Deus nos Sim, dá, sim, sim. cura Deus nos dá, unção Deus palavra. nos dá, palavra Deus nos dá e nós libera E nós aquilo. liberamos aquilo. Porque a gente sabe que se não vir daqui, da corrente de trás, vai vir do céu, que é a chuva. Então nunca vai secar. Sim. Nunca vai secar esse rio que nós devemos ser. É bem interessante essa alegoria, porque a gente entender a respeito disso que a gente precisa transmitir. Igual a gente estava conversando hoje à tarde. Quando a gente não está fazendo a vontade de Deus, a gente se sente fraco. Às vezes a gente se sente sem motivação, podemos dizer assim, para continuar. Sim. Muita gente está orando, está buscando, está jejuando, está fazendo de tudo, mas a gente não sente aquela motivação. Aí quando a gente começa a pregar, quando a gente começa a ganhar as pessoas para Jesus, a gente percebe que aquilo faz a vontade do Pai e nos alimenta. Como aconteceu quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, coma. Era meio-dia, eles estavam com fome. E Jesus fala: O que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Então os discípulos ficaram: Tá, mas como se alguém trouxe comida? Ele: Não, eu fiz a vontade do Pai. Então fazer a vontade do Pai nos alimenta. Por isso que a gente deve ser um rio. Porque muitas vezes Deus está entregando palavra, está entregando unção, prosperidade, bênção através pra gente abençoar outras pessoas e a gente quer reter para nós. Sim. Aí ela apodrece. A água apodrece, como acontece no açude. A nossa prosperidade não pode parar em nós, ela tem que fluir através de nós para outras pessoas. Sim. Se Deus nos deu um dom de cura, não é pra gente usar com nós mesmos, é pra usar com o outro. Se Deus nos deu uma palavra de motivação, você é boa, você é uma pessoa que consegue motivar a pessoa que tá triste, a pessoa que tá angustiada, você tem esse dom, então use. Sim. Se você tem um dom de aconselhar as pessoas, use. Deus deu isso pra gente usar. Não simplesmente pra deixar parar. Não é pra gente se achar. Não é? Não existe isso. Você querer ter algo pra você se achar. Se você recebe algo de Deus pra querer ser maior que os outros, você tá fazendo totalmente errado. Igual tem uns que vão muito contra sobre o quê? Sobre a gente ser próspero financeiramente. Só que o quê? Deus, ele não vai te dar prosperidade para você ter luxúria, não. Deus não dá prosperidade só para você. Deus dá prosperidade na área financeira para você abençoar mais pessoas. Por quê? Se hoje eu não tenho dinheiro hoje, ou seja, então eu não consigo ajudar aquelas pessoas que estão na rua, passando por fome. Eu não consigo levar
dar. Mas o quê? Se eu tiver dinheiro, eu vou... Sim. Ou seja, a prosperidade vem pra gente ajudar os outros. Porque amai os vossos próximos como a vós mesmo. É o segundo mandamento. Amar o seu próximo como a si mesmo. Sim. Ou seja, se eu quero comer bem, se eu quero me alimentar bem, me vestir bem, se Deus me der prosperidade, então eu tenho que fazer com que as pessoas com quem eu ver, eu tenho que dar o alimento, dar a roupa. Aí é a fé botada em prática. É o que o próprio Cristo disse. Ele diz: estive com fome e me alimentaste, estive com sede e me deste beber, estive preso e fosse me visitar, estive nu e me vestiste. Foste peregrino e me Me recebesse. recebeste na casa. Quando Cristo está falando isso, as pessoas que estão diante de Cristo falam: mas mestre, quando que a gente fez isso para você? Porque as pessoas reconheceram que elas nunca tinham visto Jesus na terra. Mas Jesus fala: quando você fizeste a um dos meus pequeninos, a mim você fez. Aleluia. E da mesma forma ele fala para as pessoas que não fizeram isso. Ele diz: eu tive fome e você não me deste comer, tive sede e não me deste beber, tive nu e não me vestiste, estive preso e não foste me visitar, fui forasteiro e você não me acolheu em sua casa. Aí as pessoas perguntam: mas mestre, quando que a gente fez isso por você? Que a gente viu você e não fez isso por você. Ele diz: quando você deixasse de fazer a um dos meus pequeninos, você deixou de fazer a mim. Aleluia. Então, pra gente fazer para Deus, nós devemos fazer pro nosso próximo. Não tem como a gente fazer diretamente para Deus. É aquilo que acontece. Como a gente tava falando, a gente é um canal tanto para receber de Deus e mandar pro povo, como de receber do povo e mandar para Deus. É um canal que intermedia, podemos dizer assim, as ações que, né, pode chegar até Deus. Porque quando o anjo chegou para Cornélio, ele diz: as tuas orações e as tuas esmolas estão de memória diante de Deus. Esmola para quem que a pessoa dá? É para os necessitados. Então, provavelmente, Cornélio ele dava o seu dinheiro para os necessitados e... Então, a gente não tem intermediário para chegar até Deus. Ou seja, a tua salvação é você e Deus. Não tem pastor, não tem ninguém que vai intermediar isso. Sim. Mas quando é ação para Deus, é através de outro. Quando você vai fazer o bem para alguém, você está fazendo bem para Deus. Quando você está fazendo mal para alguém, você está fazendo mal para Deus. Porque Deus não se agrada. Sim. E a gente tem que fazer aquilo que a gente faz pro nosso próximo como se a gente estivesse fazendo pro próprio Cristo. Sim. Então, ou seja, se eu vou dar uma coisa para aquele rapaz que está no farol, então eu tenho que pensar, se fosse eu no lugar dele e se fosse Cristo, como eu faria? Tem aquele filme que diz: o que eu faria se eu fosse Jesus? Sim. Ou seja, se fosse Jesus chegando na tua casa hoje e te pedindo um prato de comida, você ia preparar um banquete, com certeza. Com certeza. Mas talvez ele chegue, às vezes, como um mendigo, como uma pessoa que não tem uma condição de vida. E aí a gente vai dar só um pouquinho. Por quê? Porque a gente... Não, mas o cara não quer trabalhar. E também isso, digamos, na palavra. Ter fome e sede, a Bíblia vai falar sobre sede, que é a água que flui do seu interior. Ou seja, quer seja a gente liberar uma palavra na vida de alguém. Porque muitas vezes algumas pessoas que têm tudo, têm casa, têm morada, às vezes, irmão Igor, só precisam de uma palavra. Exatamente. Só precisa de uma palavra você falar: Deus é contigo. E Deus, ele está ouvindo tua oração. Até interessante que a gente foi fazer uma visita ontem e a mulher, ela tinha de tudo, mas ela estava infeliz. Estava passando por uma angústia, por uma dificuldade. O que? Ela só precisou de uma palavra. Eu creio que isso vai mudar a vida dela. Só de uma palavra que Deus usou um pequenino para lá falar. Amém. Que não conseguia nem falar direito como eu, que não conseguia ler em público e que não conseguia falar em público. Deus me usou para ir lá na casa dela e falar. Uma palavra só. Ou seja, uma palavra e uma atitude que a gente faz com o nosso próximo. Pode ser falar, ou pode ser dar alguma roupa, algum alimento. Isso vai fazer grande coisa. Vai causar um impacto na vida da pessoa e para Deus. Porque quando você faz como se tu fizesse para Deus,
você vai receber mais de 100 vezes mais aqui na terra e na vida vindoura, na vida futura. Ou seja, há um tesouro guardado para nós. Porque a gente vai receber coroas no céu. Sim. E vai ter pedras na coroa. Ou seja, e a gente vai ter tesouros no céu onde a traça não rói. E aonde o ladrão não migra. O ladrão não rouba. Ou seja, as nossas obras, elas determinam o nosso futuro no céu do quê? De tesouros no céu. Não que isso vai determinar a nossa salvação, mas as obras elas fazem com que a gente tenha tesouro no céu. A gente ganha almas para Cristo, faz com que a gente tenha tesouros no céu. A salvação não. A gente pode ter salvação, ser salvo, mas chegar no céu e não ter os tesouros, os grandes tesouros de Cristo. Ou seja, no céu pode ser, irmão Igor, muito ter essa polêmica de categoria no céu. Por quê? Porque muitos vão fazer mais obras do que o outro. Ou seja, vão ter mais tesouros. Porque Jesus ele vai recompensar segundo o meu esforço. Sim. Porque se você se esforça e eu não, você vai ganhar menos tesouro do que eu. Porque eu me esforço mais. Mas não quer dizer que você vai ser salvo ou não. Nós dois vamos ser salvos. Mas o meu tesouro pode ser maior do que o teu. Vai ter mais galardão que o outro. Vai ter mais galardão porque se esforçou mais. É verdade. E a Bíblia vai falar o quê? Que as nossas obras serão provadas no grande dia. Amém. O quê? Vai ser pedras preciosas, porque pedra preciosa, quando passa pelo fogo, ela continua igual. Vai ser provado com ouro, palha, feno e madeira. Essas são as obras que quando forem passadas, tipo um exemplo, eu dei um moletom para um mendigo. Só que eu fiz aquilo dali para ser reconhecido. Isso é palha. Vai passar pelo fogo, não vai subsistir, ou seja, não tem galardão. Eu dei uma comida para um pobre, mas por status, para ser visto. O que acontece? Vai passar pelo fogo, não vai subsistir. Palha também não. Só que o que? O ouro, quando ele passa pelo fogo, ele fica mais bonito. Ou seja, eu fiz uma obra do que? De te dar uma esmola, de te dar um alimento e vai passar pelo fogo, o ouro vai ficar mais fino. Ou seja, eu vou ter mais galardão. Vou ter mais presentes de Deus indo para mim. Sim. As pedras preciosas são as maiores obras que nós fizemos da maneira certa e correta. Por quê? A pedra preciosa, quando passa pelo fogo, ela fica da mesma maneira. Porque ela já está perfeita. Amém. A gente pode fazer obras da maneira perfeita. Da maneira que Jesus faria. Fazer a coisa certa da maneira certa. Da maneira certa, da maneira correta, do jeito certo. É como muitas pessoas fazem a coisa certa da maneira errada, que é você fazer as boas obras para ser revisto e reconhecido pelos homens. Sim. E nós sabemos que isso tá errado e você não vai receber o galardão de Deus. Amém? Sim. Deus abençoe a cada um. O irmão Léo vai estar orando aí, né? Amém. Por cada um. Amém. Podemos... Você que quer aceitar Jesus nesse momento, ou talvez quer reconciliar com Deus, ou talvez se sente fraco, se sente aflito, ou se sente angustiado nesse momento, nós vamos estar orando, eu vou estar orando para você que está aflito, angustiado, ou que sente alguma enfermidade, e nós vamos liberar palavras sobre a sua vida. Amém. Palavras de comando que vão destravar da tua vida financeira, da tua vida sentimental. O relacionamento vai ser destravado. Da tua vida com Deus, algo vai ser destravado. Em nome de Jesus. Então feche seus olhos. Eu vou estar orando. Eu e o irmão Igor vamos estar orando pela sua vida. Amém. E você tem que concordar com essa oração para que isso se cumpra na sua vida. Como diz no livro de Mateus 18, 18. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos paz. Nós declaramos prosperidade sobre a vida do teu povo. Nós declaramos que as portas sejam abertas. Que empregos sejam liberados, carteiras sejam assinadas, Senhor. Que relacionamentos sejam restaurados. Amém. Que todo aquele que está enfermo, que está aflito, que está angustiado, que pensa em tirar a sua própria vida, todo o mal seja repreendido. Todo principado, toda potestade, todo demônio que aflige a vida dos teus servos, seja quebrado. Em nome de Jesus, ó Pai, libera os teus anjos para assistir diante deles. Em nome de Jesus. Amém. O irmão Igor vai estar orando Amém. pelos irmãos que querem aceitar ao Senhor Amém. Jesus. Amém. Aqueles que se encontram fracos nesse momento, mas Amém. querem você Deus. você que está com o coração aberto para receber Jesus agora neste momento,
Em nome de Jesus, ore assim comigo. Pai, escreve meu nome no livro da vida. Aleluia. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha me ajudar Aleluia. a conseguir, a partir de agora, uma vida íntima contigo. Uma vida cheia do teu Espírito, do teu poder. Em nome de Jesus, Pai, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu aceito, Pai, o Senhor na minha vida, modificando cada área que eu preciso mudar. Mas, Pai, eu preciso de ajuda neste momento. Então eu peço misericórdia e peço, ó Pai, perdão pelos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está com causas na justiça, que ainda não saíram, nós queremos declarar para a sua vida que em nome de Jesus vai sair. Em nome de Jesus. Você Amém. que está pedindo pelo emprego ou está pedindo por dons, nós declaramos dons sobre a sua vida. Amém. Nós declaramos a prosperidade sobre a sua vida. Se você crer, receba. Se você está enfermo, seja curado. Está aflito, receba Amém. a graça, Fazer a oração, o amor de Deus. uma oração para cura. Amém. Você que está com alguma cura, que você alguma doença e precisa de alguma cura. Nós oramos neste momento. Quer seja câncer, quer seja o que módulo, for. quer seja você que tem uma perna menor que a outra, a gente vai Em nome orar. de Jesus, nós vamos orar e creia que você vai ser curado, porque a Bíblia diz, irmão Léo, que Deus já levou todas as nossas enfermidades na cruz. Ele já levou, então você precisa crer e concordar com a nossa oração. Então, Pai, neste momento nós oremos, ó Pai, Jesus, ó por Pai, cada nós pessoa, liberamos cada a tua doença, unção, Pai, que Senhor. está acontecendo neste toda momento. enfermidade, Em nome de Jesus, toda dor nós de cremos, ó cabeça, Pai, na Tua cura. todas as dores, câncer. Em nome vai de embora, Jesus, nós já te módulos vão agradecemos, embora. Jesus. Em nome Nós, de Jesus, ó neste Pai, momento, nós você que está aí na liberamos, sua casa, Senhor, em nome concorde de com essa, Jesus, ó com essa Pai. oração. Obrigado, Jesus, pela minha cura. Em nome de Jesus, ó E nós Pai. declaramos com o irmão Léo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por a cura, Por a que cura o de Senhor cada nos um, deste. Senhor. Em Amém. nome de Jesus. Deus já curou todo mundo aí. Em Deus nome abençoe. de Jesus. E você que foi curado, conte testemunho pra nós. Em nome de Jesus. Amém. Compartilha a live, meu irmão. Fique com Deus, tá? Você que pode. Ah, me esqueci de falar sobre domingo. Domingo estaremos com culto lá na igreja, no Ministério Casa de Oração, na rua Emília Stephen Lincoln, número 599. 599, bairro da Penha, loteamento Nadir. Domingo, às 9 da manhã, culto das primícias, e domingo à noite, culto da família. Amém. Tudo para adorar e glorificar a Deus. Então, meu irmão, Deus fique na abençoe paz cada um. e na graça do Senhor Jesus. E você Amém. que quer visita em sua casa, mande mensagem para mim ou para o irmão Igor, que a gente vai estar agendando para o pastor Fernando. Qualquer um de nós, se mandar mensagem, a gente vai estar agendando e vai estar visitando a sua casa, fazendo uma oração, fazendo uma visita, dando um aconselhamento, segundo os princípios de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um.